Bem-vindos de volta ao canal Resumo Geek. Hoje eu vou contar a história do filme de suspense e drama de 2020 chamado A Herança. Alerta de spoilers a seguir. Durante sua corrida matinal, Lauren Moran, uma promotora distrital e filha de Archer Moran, revive alguns momentos que viveu antes da morte do seu pai. Isso também é intercalado com filmagens dos últimos momentos do pai. Em suas lembranças, ela está sendo entrevistada sobre um grande caso fora do tribunal quando um dos jornalistas lhe dá a notícia sobre a morte de seu pai. Ela está em estado de choque, então ela não diz mais nada e tem que ser afastada dos repórteres. Quando ela chega a este ponto em sua memória, ela para no meio da corrida, coloca as mãos na cabeça angustiada. Toda a família Lauren, seu marido Scott, sua filha Claire, sua mãe Catherine e seu irmão William estão todos presentes no cemitério enquanto o padre recita os ritos fúnebres. Então eles voltam para casa em um comboio. Na casa, Emílio, um policial próximo a Lauren, deixa suas condolências e vai embora. William e Lauren discutem presentear sua mãe com uma casa perto deles. Ele também acrescenta que só ficará para a leitura do testamento, pois tem que estar de volta à sua campanha. Lauren passa algum tempo no escritório de seu pai antes de sair para a leitura do testamento. Enquanto está lá, ela se lembra de algumas das lições de seu pai. Harold, advogado de Archer, lê o testamento apenas com a família presente. Catherine assume o controle da empresa e das propriedades. William recebe $20 milhões. A polícia, o fundo dos bombeiros e a escola de medicina de Harvard recebem 50 milhões, enquanto Lauren recebe apenas 1 milhão. Entretanto, Harold dá a ela um envelope em particular que é destinado apenas a ela. Ele garante a ela que seu pai estava orgulhoso dela, apesar da herança relativamente pequena que lhe deixou. Então ela encontra um pendrive e uma chave no envelope. No pendrive estão as direções para um segredo localizado no terreno da casa. Ela sai em busca deste segredo. Ao sair, Scott a detém e ela diz que só quer algum tempo para si mesma. Ao chegar lá, ela se lembra de quando seu pai a impediu de brincar naquela área do complexo. O segredo é um bunker. Lauren abre a tampa de madeira e caminha até o final do corredor escuro. Ela abre uma porta e se assusta ao ver um homem de aparência medonha dormindo ali. Ela caminha até ele, mas quando ela tenta tocá-lo, ele se move. Aterrorizada, ela corre de volta para casa. Ela para se recompor antes de entrar, porque está muito ofegante. Então ela liga para a emergência, mas decide não relatar o que acabou de ver. William nota o seu desconforto, mas ela o afasta. Então ele se oferece para dividir a sua parte. Porém, ela recusa. Ela diz para ele usar o dinheiro em sua campanha. A cena seguinte mostra Lauren e sua mãe na varanda. Sua mãe lhe assegura que seu pai estava orgulhoso dela, quando ela percebe o humor de Lauren. Lauren pergunta sobre qualquer inimigo de seu pai que ela deveria ter medo, mas a sua mãe lhe diz que não é hora de se preocupar com isso. Após a saída de William, Scott e Claire, Lauren retorna ao escritório do pai. Ela se lembra de seu desacordo com seu pai sobre a sua decisão de ser uma promotora pública. No início da manhã seguinte, ela volta para o bunker. Desta vez, o homem no bunker está deitado. Ela tira a impressão digital dele e inicialmente se afasta quando nota que os olhos dele estão abertos. Entretanto, ela volta atrás e entra usando uma máscara. Ela pede a identidade do homem, mas ao invés disso, ele lhe conta tudo sobre ela e lhe diz para remover a máscara. Ela obedece. Então ele pergunta sobre seu pai e, embora ela não responda, ele deduz que ele está morto e dá suas condolências. Quando ela pede que ele se identifique novamente, ele exige comida, uma garrafa de uísque e um maço de cigarros. Ela debocha de suas exigências. Quando ela vai embora, ele pede que ela deixe a luz acesa. Então ela envia as impressões digitais que recolheu para Emílio, para que ela os procure no sistema e depois vai buscar a comida que o homem no bunker pediu. Quando ela retorna ao bunker, Scott telefona para relembrá-la do recital de Claire. Então ela mente que está indo para o tribunal e promete não perder o recital de sua filha. Em seguida, ela leva comida para o prisioneiro, mas imediatamente deixa cair a comida na mesa e começa a fazer perguntas. Ele se desvia e diz que ela é uma pessoa melhor do que Archer. Ele pergunta sobre Catherine e Lauren o adverte com firmeza para não mencionar a sua família. Ao sair, ela lhe diz que se não obtiver respostas na próxima vez que ela vier, ele nunca mais a verá novamente. Ao sair do bunker, seu assistente telefona para informá-la de que a audiência está começando. Ela diz a ele para tratar do processo judicial daquele dia, mas ele está com medo do advogado adversário. Então ela promete estar lá em breve e desliga. Ela retorna ao bunker e dá ao prisioneiro a garrafa de uísque e uma barra de chocolate. Ele lhe conta sobre as fotos dele que seu pai tirou. Quando ela termina de vê-las, ele diz que seu nome é Morgan Warner. Ele estica a mão para um aperto de mão e segura a mão dela por alguns segundos. Quando se dá conta, solta a mão dela e pede desculpas, explicando que já faz algum tempo desde que ele teve algum contato humano. Ele eventualmente começa a sua história, falando sobre como ele e Archer gostavam de jogar
jogar e ir atrás de mulheres quando eram mais jovens. Então ele conta que depois de tomar algumas bebidas, ele e Archer partiram para a cidade para assistir a um grande jogo. Archer estava dirigindo quando eles atropelaram um homem jovem. Archer se recusou a chamar a polícia, apesar do conselho de Morgan. Então ele decidiu enterrar o cara em um lugar deserto na floresta. Depois de enterrá-lo, Archer derrubou Morgan e o levou para o bunker enquanto estava inconsciente, porque não queria que ele revelasse o que aconteceu naquela noite. Morgan diz que implorou a Archer para matá-lo. Entretanto, com o passar do tempo, Archer não conseguiu acabar com ele. Entretanto, ele ofereceu a Morgan uma oportunidade para acabar com sua própria vida. Porém, Morgan recusou. Então ele diz a Lauren que sua vida será sua vingança contra Archer. Ele também conta a Lauren sobre a amante de Archer, Sophia Fiore. Ele lhe dá o endereço da mulher e pede que ela confirme sobre Harold quando ela não acreditar nele. Irritada, ela se desespera, mas não antes de ameaçar deixá-lo no bunker se ele estiver mentindo. A caminho do tribunal, ela liga para Emílio e lhe diz para procurar uma pessoa desaparecida chamada Morgan Warner. Em seguida, ela chega e pede desculpas à juíza por ter se atrasado. As próximas cenas mostram a rotina de Morgan no bunker. Após a sessão no tribunal, Lauren vai ao endereço de Sophia Fiore que Morgan lhe deu. Sophia lhe diz que ela não deveria ter vindo, mas Lauren responde que está tentando juntar as peças. Então ela descobre que Sophia tem um filho, Alex, e isso a deixa visivelmente agitada. Sophia assegura a ela que Alex não sabe sobre a outra família de Archer. Em seguida, ela vai confrontar Harold sobre Sophia. Harold aconselha a ir embora, acrescentando que Sophia assumiu um acordo de não divulgação e que nunca deixaria ninguém ficar sabendo do que aconteceu. Ao sair, ela pergunta a Harold se Archer já mencionou o nome de Morgan Warner para ele, mas Harold diz que o nome não é familiar. Mais tarde, Lauren aparece no escritório de campanha de William e encontra sua mãe. Ela pergunta sobre Morgan Warner, mas Catherine não conhece ninguém com esse nome. William a convida para fazer um discurso em seu comício de campanha no dia seguinte. Ela diz que não tem tempo, mas ele consegue convencê-la. Ela volta para o bunker e Morgan se alegra com o fato de ele ter razão sobre Sophia. Morgan então pede a Lauren que lhe tire a coleira do pescoço, porém ela o ignora. Ao invés disso, ela pergunta se ele sabe mais coisas sobre o pai dela. Ele diz que Archer sempre lhe contava o que estava acontecendo em sua vida. Ele chama Archer de péssimo pai, marido e amigo, e diz a Lauren que seu pai estava orgulhoso da mãe que ela se tornou. Lauren diz que ela é uma boa mãe, porque seu pai não era. Quando ela questiona sua história sobre o corpo que o Archer enterrou, ele lhe diz para desenterrá-lo. Entretanto, ele diz que não seria capaz de descrever o lugar a menos que ela o levasse até lá. A cena seguinte mostra Morgan vestindo um casaco e Lauren abrindo a sua coleira. Ela o conduz para fora do bunker com uma arma. Quando ele sai, ele fica impressionado com seu primeiro vislumbre do lado de fora depois de 30 anos e agradece a ela. Ela o tira de seu devaneio e o encoraja a continuar. Scott liga e repreende por não atender seus telefonemas. Ele também a lembra de que ela perdeu o recital de Claire, então ela pede desculpas e termina o telefonema abruptamente, dizendo que não pode falar no momento. Lauren dirige enquanto Morgan dá as instruções. Eles eventualmente chegam ao local no bosque e Morgan se oferece para cavar, porém Lauren não quer ajudar. Ele vai se sentar em um tronco caído enquanto ela cava. Ela continua cavando por algum tempo enquanto ele fuma um cigarro. Ela reclama que pode estar apenas perdendo seu tempo, mas ele diz a ela para continuar cavando. Quando ela volta a cavar, a pá dela bate com força em algo. Ela chama por ele para trazer luz e cai de 4 usando sua mão para remover a terra restante. Ela vê partes de um esqueleto. Apressadamente, ela joga a areia de volta no buraco com as mãos. Ela permanece atordoada enquanto dirige de volta para casa. Depois, ela o leva de volta ao seu quarto no bunker sob a mira de uma arma. Então ela diz a ele para colocar a coleira de volta, mas ele não faz isso e eles discutem. Ele apela para o senso de justiça e compaixão dela para libertá-lo, que agora lhe mostrou as provas dela. Neste ponto, Lauren está altamente agitada, quase em lágrimas, mas ela não desiste. Ele cai de joelhos e faz um último apelo, porém ela é intransigente. Percebendo que ela não está prestes a libertá-lo, ele coloca a coleira de volta e ela o tranca. Ele promete a ela que ele simplesmente desaparecerá se ela o libertar. No entanto, ela só tira as algemas e sai. Quando ela fecha a porta, ele grita o nome dela. De volta a casa, ela está tendo um colapso mental. Ela liga para Emílio perguntando sobre a lista de pessoas desaparecidas que ela pediu, e ele responde que ainda não tem. Ela então tem flashbacks de algumas de suas discussões com seu pai. Ela também se lembra de algumas palavras que Morgan disse. Eventualmente, termina com ela esmagando uma foto de arte e ela com um bebê em pedaços. Ela volta para casa para sua família. Ela encontra Claire e Scott na cama. Ela se junta a eles e pede desculpas a Claire. No dia seguinte, ela volta para a corte. Ao chegar, ela diz a seu assistente para informá-la sobre o que aconteceu. Ele lhe mostra uma lista de empresas de fachada. Ela se concentra na lista, só parando para se levantar quando o juiz começa a audiência.
audiência. Ela continua lendo enquanto uma testemunha dá o seu testemunho. De repente, ela vê algo interessante e se perde em seus pensamentos. A juíza tem que chamá-la 3 vezes para chamar sua atenção. Imediatamente, o tribunal é suspenso e ela se apressa para sair. Ela vai confrontar Harold sobre o que encontrou. Acontece que a informação implica que Archer é um co-conspirador do cara que ela está processando. Harold diz a ela mais uma vez para ir embora. Então ela vai até o escritório de William para pedir conselhos a ela. Ela pergunta a ele o que ele faria se alguém ameaçasse sua família, porque ele tinha alguma informação privilegiada sobre eles. Ele responde que ou pagaria ao cara ou jogaria seu corpo no rio. Ele então acrescenta que ela sabe o que o Archer teria feito. Lauren está muito pensativa enquanto caminha para o bunker. Quando ela chega ao quarto de Morgan, ela o faz prometer que desaparecerá se ele for solto. Antes de sair, ela deixa cair uma bolsa no chão e o instrui a pegar, pois ele vai sair naquela noite. Então ela se encontra com Harold em um estacionamento subterrâneo. Ela diz a ele para abrir uma conta nas Ilhas Caimã, colocar $1 milhão e preparar 100 mil em dinheiro. Ela tenta descobrir a razão destas instruções, mas ela lhe diz que não pode contar a ninguém sobre isso. Então ele diz que espera que ela saiba o que ela está fazendo, e ela diz a ele para ligar para ela quando estiver tudo pronto. Quando ela volta para o bunker, Morgan está vestindo suas roupas novas e terminando de arrumar seus cabelos. Ela pergunta a ele sobre o que Archer disse sobre ela. Morgan diz a ela que Archer não estava inicialmente feliz com a sua decisão de ser promotora. Ele achou que ela deveria se tornar uma litigante e proteger os interesses da família. Morgan acrescenta que Archer também se sentiu insultado quando ela se tornou promotora e começou a ir atrás de seus amigos. No entanto, ele tinha começado a ver as coisas de maneira diferente antes de falecer. Morgan também diz que William pode ter pago aos líderes de sindicato por seus votos. Quando Lauren discorda, ele deixa escapar um nome. Na cena seguinte, Lauren confronta William com aquele nome. O dono do nome é o intermediário que ajudou William a organizar o acordo com os representantes do sindicato. William tenta justificar, dizendo que todos os outros políticos cortam acordos. No entanto, Lauren está mais irritada que William tenha mentido inicialmente para ela. Quando ele insinua que ela se tornou promotora através de acordos que ele e seu pai fizeram, ela o corta com um tapa. Diz a ele para nunca mais mentir para ela e vai embora. Vestido com um terno limpo, Morgan está pronto para deixar o bunker. Antes de sair do bunker, ele pega uma peça de xadrez do tabuleiro sobre a mesa. Quando ele sai, ele usa alguns momentos para aproveitar as vistas, sons e cheiros do mundo ao seu redor, enquanto Lauren espera por ele. Eles dirigem para um aeródromo privado, onde Harold os espera com um jato elegante. Antes de embarcar no avião, Morgan mostra a Lauren uma página de uma revista que ele tinha guardado e que continha a receita para fazer a torta de limão-chave. Ele diz que é uma das coisas que o mantiveram todos os anos em cativeiro. Quando ele se vira para sair, ela o chama de volta e ameaça tirar todas as notas frias dos últimos 30 anos para cima dele se ele voltar ou disser uma palavra a alguém. Morgan ri quando ele ouve isso e acena com a cabeça. Com Morgan a caminho dos Caimãs em segurança, Lauren retorna ao bunker para desobstruí-lo. Ela pega as coisas das prateleiras e as coloca em um saco de lixo preto. Enquanto isso, Emílio encontra o arquivo da pessoa desaparecida. Ele envia um correio de voz para Lauren, informando-a de que está enviando para a casa de verão de Monroe, como Lauren instruiu. Enquanto isso, Catherine chega à casa de verão e encontra o pacote de Emílio na porta. Ela entra no escritório do Archer e chama por Lauren. Quando Lauren sai do bunker, ela vê a mensagem de Emílio, então ela corre para dentro da casa procurando a sua mãe. Ela encontra Catherine olhando o conteúdo do pacote que Emílio enviou. Sua mãe lhe pergunta o que ela está fazendo com as informações de Morgan, e ela diz que se trata de trabalho. Sua mãe lhe diz que o nome do homem não é Morgan, mas Carson. Ela também lhe diz que Morgan é puro mal. Ela então pergunta a Lauren sobre o paradeiro de Carson. Lauren lhe diz que ela o deixou ir, porque achava que estava fazendo a coisa certa. Ela diz que vai cuidar disso e diz a sua mãe para trancar as portas. Em sua viagem para o aeroporto, ela disca o número de Harold, mas ela vai para o correio de voz. Ela descobre que Harold caiu ao lado do jato e corre de volta para fora. Em sua viagem de volta para casa, ela tenta ligar para sua mãe, mas ela também cai no correio de voz. Ela está em lágrimas ao entrar na casa de verão. Ela procura sua mãe por toda a casa, porém não a encontra. Ela corre para o bunker e encontra sua mãe no chão do quarto onde Morgan estava. Sua mãe está inconsciente. Enquanto Lauren tenta fazer com que ela volte, Carson aparece no corredor, chama seu nome e apaga a luz. Ela coloca uma lanterna e vai à procura dele. Ela o provoca, falando com ela enquanto ela procura por ele em todo o bunker. Ele eventualmente a ataca e a domina depois de um breve confronto. Então ele a arrasta para o seu antigo quarto. Carson conta a ela sobre sua tentativa de envenenar Archer. Ele diz ter perdido a esperança em seu plano até o dia que ela chegou. Ele diz que notou o lado compassivo dela e se aproveitou se fazendo de vítima. Ele acrescenta que William teria lhe deixado apodrecer no bunker. Neste momento,
Catherine acorda e Carson muda sua atenção para ela. Lauren diz a ele para deixar Catherine em paz e que a questão é apenas entre eles. Carson diz a ela que ela está errada. Ele então conta a história de como ele se aproveitou de Catherine em uma festa organizada por Archer na casa de verão. Aparentemente, Catherine contou isso a Archer e Archer o espancou, o empacotou no carro e foi embora. Foi nesse momento que Archer atropelou um jovem e decidiu enterrá-lo. De volta ao presente, Carson diz que foi naquele momento que ele soube que era o dono de Archer. Entretanto, ele acrescentou que não esperava que Archer o derrubasse e depois o jogasse no bunker. Com o passar do tempo, Archer começou a se desabafar com Carson. Catherine diz que ela mesma deveria ter acabado com a vida de Carson e Carson lhe dá uma bofetada. Lauren pergunta as suas exigências e ele responde que quer seu quilo de carne. Então ela promete testemunhar sobre todos os negócios secretos de seu pai se Carson deixar sua família em paz. Ele responde que não faz acordos. Carson então conta seus planos de deixar Lauren e Catherine apodrecendo no bunker enquanto ele vai atrás de William e destrói o legado da família com os segredos que sabe. Lauren assume um rumo diferente. Ela o chama de lunático, patético e diz que ninguém se importa com ele. Isso o enfurece e ele a ataca, atirando contra a parede. Ele então lhe diz que é seu pai. Entretanto, Catherine, de alguma forma, se levanta e atira na parte de trás da sua cabeça. Ela atira nele mais 2 vezes depois que ele cai. Ela então vai se sentar com Lauren e assegura que ela é uma Monroe. Elas ensopam o bunker com gasolina, ateiam fogo e o vêm queimar. Obrigado por assistir. Não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like.